Olá! Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa análise sobre um tema que com certeza está no centro de quase todos os debates recentes. É a intersecção crítica entre mudanças climáticas, saúde pública e os direitos de quem consome, principalmente nos grandes eventos aqui no Brasil. Olha, é uma situação complexa, né? Ela mistura logística, economia e a nossa biologia humana mais básica. Mas a ideia dessa explicação de hoje é desatar esses nós de um jeito bem claro e direto. Vamos lá? Beleza, então vamos mergulhar de vez nisso. Para a gente entender o tamanho real desse desafio, é essencial olhar para a dura realidade meteorológica. Olha só esses dados do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Em 2023, o Brasil bateu uma temperatura média anual de 24,92 graus Celsius. Pode até soar como só mais um número, mas pensa que isso representa quase 0,7 graus acima da média histórica das últimas 3 décadas. Ou seja, foi oficialmente o ano mais quente da nossa história. E detalhe, meio grau a mais pode até não parecer grande coisa quando a gente está no ar-condicionado, né? Mas para o ecossistema e para a sensação térmica no meio de uma multidão, nossa, é um salto absurdo. A gente está falando de um aquecimento super palpável, com ondas de calor empurrando os termômetros para bem mais de 40 graus em várias regiões do país. E, infelizmente, esses dados climáticos abstratos ganham um peso humano devastador quando a gente olha para o nosso passado recente. Em novembro de 2023, o Brasil viveu uma tragédia que de fato serviu como grande catalisador de todo esse debate. Durante um show no Rio de Janeiro, debaixo de uma onda de calor sufocante com sensação térmica beirando 60 graus, a jovem estudante Ana Clara Benevides perdeu a vida. Esse acontecimento, de uma forma muito dolorosa, deixou claríssimo que a falta de acesso a recursos básicos em climas extremos não é de jeito nenhum só um probleminha de logística. Na verdade, é uma crise gravíssima de segurança e saúde pública. Seção 1. Clima e saúde pública. O ponto de ruptura do corpo. E essa imagem ilustra perfeitamente o que a gente quer dizer com um ponto de ruptura. O Ministério da Saúde é super claro ao alertar que, principalmente em cidades onde rola aquele efeito de ilha de calor, a nossa hidratação não pode ser só de vez em quando. Imagina a cena. No meio de uma multidão, sob um sol de rachar, o corpo humano pode perder mais de 1 litro de suor em apenas 1 hora. É muita coisa. Por isso mesmo, tomar água o tempo todo é uma exigência estritamente necessária para evitar emergências médicas. Na prática, beber água sem parar é literalmente a única defesa que o corpo tem para regular a temperatura interna nessas situações extremas. Porque, vamos lá, quando não tem água disponível, ou quando é super difícil chegar nela, as consequências aparecem muito rápido. A gente está falando de riscos imediatos, que vão desde uma desidratação profunda e insolação, que já são emergências médicas gravíssimas, até o agravamento de doenças crônicas, tipo problemas cardíacos e respiratórios. O corpo simplesmente entra em colapso por exaustão térmica. Aí começam as tonturas, náuseas e aquelas cãibras musculares super fortes. Então fica mais do que evidente que garantir água nesses lugares é uma questão inegociável de sobrevivência biológica. Não tem meio termo. Seção 2. A água como mercadoria. A economia da sede. Olha, o que é realmente interessante nesse ponto é a força legal e ética de tudo isso numa escala global. A Resolução das Nações Unidas, lá de 2010, não deixa a menor margem para dúvida. Ela estabelece que a água potável é um direito humano fundamental, totalmente ligado à vida e à dignidade. Isso não é só uma dicasinha de saúde, sabe? É um pilar universal que serve para lembrar a gente de que uma necessidade tão vital assim não pode ser tratada de um jeito que coloque em risco a sobrevivência das pessoas. E aqui, o contraste fica super nítido. De um lado, a água é a base da saúde pública, um direito básico de todo mundo. Do outro, dentro ali da estrutura de muitos grandes eventos, ela tem sido tratada simplesmente como uma mercadoria para gerar receita. Claro, para sermos totalmente imparciais e justos com a logística, a gente sabe que essas restrições a garrafas de fora começaram por motivos reais de segurança, tipo evitar que virassem projéteis no meio do público, e também por causa de contratos de exclusividade com marcas patrocinadoras. Mas a gente pode fazer um paralelo bem legal com as reflexões da Annie Leonard no livro A História das Coisas. Pensa bem, num ambiente fechado, com calor extremo lá fora, proibir a entrada de água e jogar o preço lá nas alturas acaba mercantilizando um item que é absolutamente essencial. Aquilo que deveria ser um direito básico vira um privilégio, excluindo quem não pode pagar os preços altíssimos ali dentro. Então, o ponto crucial é exatamente este: o perigo sistêmico que aparece quando os interesses operacionais acabam engolindo a segurança do público. Trazendo isso para algo que a gente vê no cinema, é bem parecido com a lição central do filme Erin Brockovich. Quando as instituições têm o controle sobre o acesso à água limpa e segura e falham, seja por negligência ou por estarem focadas 100% só na operação, o impacto na saúde de todo mundo ali é direto e incalculável. A grande raiz da questão é essa:
Quem controla o ambiente acaba controlando a segurança de quem está lá dentro. Seção 3. O Marco dos Direitos do Consumidor. Proteções legais. E é bem nessa hora que entra em cena o nosso Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC, promulgado em 1990. O artigo 6º dele é super categórico ao garantir a proteção da vida, da saúde e da segurança contra qualquer risco gerado na hora de prestar um serviço. Em termos bem práticos, organizar um show, um festival ou aquele evento esportivo gigantesco, tudo isso é prestar um serviço. Se rola um mega evento desses num calor absurdo e não tem um planejamento decente para a galera acessar a água de forma rápida e fácil, isso pode muito bem ser interpretado pela lei como uma violação clara desse dever legal. E é uma violação porque expõe os participantes a riscos que, sinceramente, poderiam ser totalmente evitados. Vamos passar para a seção 4 e ver como tudo isso se desenrola na prática. Soluções legislativas e o caminho a seguir. Olhando para esse mapeamento no tempo, a gente consegue perceber uma evolução bem clara das intervenções do Estado, que começaram a sair daquela postura de só reagir depois que o problema acontece. Logo depois da tragédia de novembro de 2023, que incendiou o debate no país inteiro, a gente viu a publicação de portarias do governo ao longo de 2024 já exigindo a distribuição de água de graça. Aí, no começo de 2025, a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, prorrogou essas regras de emergência para garantir que o público continuasse protegido. Mas o salto de verdade, a mudança mais estrutural, veio com o avanço lá no Senado do Projeto de Lei 5.569 de 2023. Esse projeto tenta pegar todas essas regras de emergência e transformar em uma legislação permanente, obrigando de forma definitiva que os organizadores coloquem bebedouros e garantam acesso gratuito à hidratação adequada. E nossa, é fantástico ver que algumas dessas novas posturas já estão gerando resultados incríveis na vida real. O festival Rock in Rio de 2024 serviu como um baita estudo de caso do que a gente chama de logística proativa. Olha, mesmo acontecendo durante o inverno carioca, os termômetros chegaram a bater 34 graus. Só que a resposta da organização foi simplesmente exemplar. Eles montaram uma mega estrutura, espalharam 176 bebedouros super fáceis de achar, distribuíram água de graça nas filas gigantes da entrada e, o mais legal, adaptaram as regras de segurança de um jeito inteligente, permitindo que o público entrasse com garrafinhas de plástico transparente de 500 ml de casa. Para completar, ativaram enormes vaporizadores de água para refrescar as áreas de maior aglomeração. Toda essa mobilização prova uma coisa: soluções seguras, viáveis e com empatia são completamente possíveis quando existe vontade e planejamento de verdade. Tudo isso acaba trazendo uma reflexão final que vai muito, mas muito além de só montar a infraestrutura de um evento. Fica a pergunta: como a nossa sociedade moderna vai conseguir equilibrar essa logística super complexa do entretenimento de massa com os direitos humanos mais essenciais, ainda mais numa era tão impactada pelo aquecimento global? Porque o direito de celebrar e de consumir cultura não pode e nunca deve custar a saúde ou a dignidade de quem participa. Como a gente vai garantir isso daqui para frente? É uma reflexão que